Nesse vídeo vamos falar sobre senso comum e senso crítico. Antes, porém, deixe-me conceituar ignorância. Ignorar é desconhecer, né? Não saber de determinada coisa. Mas, às vezes, como aponta a Marilena Chauí, a ignorância é tão grande, ela pode estar tão enraizada que a pessoa pode sequer saber que ignora determinada coisa. Ou seja, ela não tem noção do que é esse ignorar. É como, resumidamente, seria pensar assim, quando nós não sabemos que não sabemos. Isso seria uma ignorância muito profunda, né? Nós não sabemos que não sabemos e achamos que sabemos. E como achamos que sabemos, não queremos nos aprofundar mais naquilo, porque já sabemos, só tem aquilo para saber. E já sabemos tudo, quando na verdade não sabemos nada, porque a ignorância está tão enraizada que não temos noção de que somos ignorantes, né? Isso é terrível e isso gera os casos de intolerância, né? Os radicalismos, porque é aquela pessoa que ignora qualquer outra verdade, digamos assim. Ele entendeu uma verdade, ele foi adestrado dentro de uma suposta verdade, e tudo que foge àquele padrão reduzido de conhecimento que ele tem é diabólico, é ruim, é negativo, você tem que se afastar daquilo. Tá? O que gera a intolerância é a ignorância. E aí você não quer ouvir o outro, você não quer ouvir a versão do outro, você não quer ler nada além daquilo que você supõe que basta para ser feliz, para viver. E aí tudo que contraria esse conhecimento, entre aspas, reduzido, você já se afasta, já quer se afastar dele e já quer ofender quem defende aquela outra verdade ou apresenta aquele conhecimento. Tá? Por quê? Porque você tem medo de ser envolvido por ele. Né? A ignorância gera esse tipo de concepção. Então você tem medo de, conhecendo determinada coisa, a tua verdade cair, né, por terra, porque existe nessa suposta verdade uma insegurança muito grande. A segurança para argumentar, para defender uma tese, nós só temos a partir de muitas leituras, a partir de uma visão de mundo ampliada, a partir de muito conhecimento, de debate, né, com o outro, de ouvir o outro, de ouvir pensamentos diferentes do nosso. Quando nos trancamos dentro do nosso reduzido conhecimento, nós não nos permitimos avançar. Então é aquela pessoa de um livro só, de um assunto só, né? E que todo o resto está em desacordo, que todo o resto é mentira, que todo o resto é diabólico, que ela tem que se afastar de tudo isso. Então essa ignorância, ou esse minúsculo saber, vai trazer consigo uma insegurança. Então eu não posso te ouvir, porque se eu te ouvir, você corre o risco de me convencer de que a minha suposta verdade não é verdade. Então eu não quero te ouvir. E se você insiste, eu te ofendo, porque como eu não tenho argumento, então se eu não tenho argumento para defender um ponto de vista, uma tese, eu ataco o interlocutor. É a ignorância que provoca isso, né? Associada com a insegurança, porque toda ignorância produz insegurança. Então você tem um líder, seja um líder religioso, seja um líder político, né, que seja um chefe, né, ele é tão inseguro, né, ele chegou ali, sabe-se lá por que diacho, mas ele é tão inseguro que ele tem medo de você, né, ele tem medo que se você faz qualquer coisa assim que agrade aquela galera em quem ele supostamente manda, ele se sente ameaçado, porque o pessoal gostou de uma coisa que você fez e não ele. Né? Por que isso acontece? Insegurança. Porque quando você tem segurança do que defende, do que faz, você automaticamente não tem esses medos.
né? Você vai defender tua tese, mas você vai ouvir o outro. O que é intolerância religiosa? É quando eu, quando eu não me disponho a ouvir o outro, a ouvir as concepções do outro. E pior que isso, quando eu acho que o outro, mesmo não fazendo nada contra mim, ele é uma ameaça. E uma ameaça só por pensar diferente de mim, por ter uma religião diferente da minha. Então ele representa uma ameaça e eu preciso combatê-lo, né? Isso é profundamente triste, isso é profundamente lamentável. Quando dentro da ignorância, aparece uma centelha de insegurança, isso já é um avanço, porque a insegurança ele traz aquela ideia de que, epa, talvez a minha verdade não seja a única, talvez aquilo que eu penso não seja tão único assim, talvez tenha outra forma de olhar para isso. Então a insegurança desperta no sujeito essa ideia de que, quem sabe, ele possa pensar em alguma outra coisa. Então, em relação ao saber, né, ao conhecimento, a ignorância é o dessaber, né, é o limitar-se a um conhecimento minúsculo e entender que não há nada mais para saber e banir tudo que é diferente daquilo, tudo que extrapola aquilo. Como no mito da caverna de Platão, né? É o medo da luz, já que está tão habituado ao mundo de sombras, de trevas. E então a insegurança é é, aquela desconfiança de que pô, talvez, né, haja algo diferente. Então já é alguma coisa a insegurança, a, a incerteza, né? A certeza dentro da ignorância é péssimo, né? Porque você tem, não só existe aquilo, eu tenho certeza disso, eu não quero te ouvir, sai daqui. E eu te agrido, já que eu não tenho argumento. A incerteza, talvez eu deva olhar melhor para isso. Então a incerteza já é alguma coisa legal. E dentro dessa questão, nós trazemos, né, para a redação, para a produção do texto dissertativo, a ideia de senso comum e senso crítico. Olha, esquece o senso comum quando se trata de texto dissertativo, quando se trata de produzir uma redação. O que é o senso comum, resumidamente, então? O senso comum é um conjunto de opiniões aceitas num grupo, sem questionamentos. Então, assim, você diz alguma coisa, o outro te ouve e, sem fazer nenhum questionamento, simplesmente reproduz o que você falou. Você ouviu alguém dizendo que é determinada coisa, você não foi conferir. Sabe aquela história de, não, o pessoal de uma geração passando para outra, a ideia de que manga com leite faz mal. E aí a geração seguinte não foi lá analisar, consultar, investigar, perguntar, nada, testar, nada disso. Simplesmente disse para outra geração, olha, manga com leite faz mal. Até que um dia, né, alguém mais ousado foi lá e misturou manga com leite, tomou uma delícia e não morreu. Aí, opa, tem alguma coisa errada. Olha, manga com leite não faz mal. Então, ou seja, aí entrou o senso crítico. O senso crítico é aquilo que te faz pensar, investigar, analisar, perguntar, comparar, né? O senso comum é aquilo que torna você simplesmente um reprodutor de ideias. Então, você reproduz, você reposta, você compartilha. A fake news só existe só ocupa o espaço que ocupa hoje por causa do senso comum. Se você tem senso crítico, você recebe alguma coisa num grupo de WhatsApp, seja lá por onde for, e você não simplesmente manda ver, manda passar adiante. Você lê, você olha, você analisa tudo. Se você desconfia de que aquela notícia não é verdadeira, você entra num site de informação, né, e você confere aquilo, se é verdade, se não é. Se você, não quero entrar num site de informação, tá bom, vai na barra do Google e digita aquilo e vai te levar para vários sites e por ali você vai saber se aquilo é verdadeiro ou se é mais uma notícia falsa. E aí você não passa. Por quê? Porque você teve senso crítico. No senso comum, não. Quem mandou foi o fulaninho, então deve estar correto, eu vou seguir com isso aqui. Tá? A ideia do senso comum é
por aí. Então, exemplos de senso comum, né, que não pode acontecer numa dissertação de jeito nenhum. Onde a fumaça fogo, aí quem tudo quer, tudo perde. Aí diz-me com quem anda e te direi quem és. Aí você pega uma dessa, diz-me com quem anda e te direi quem és, e aí você vai lá e coloca Jesus Cristo nessa parada aí você olha bem com quem ele andava, aí você, tá valendo isso então? Então ele andava com essa galera, então tá valendo isso? Então, né, senso comum, preciso pensar antes de sair reproduzindo as coisas. A ideia de que a posição dos astros determina o destino das pessoas, né, no sentido de horóscopo. É claro que se eu pego eu nasci em março, pertenço ao signo de peixes, então se eu olho lá o perfil do pessoal nascido sob o signo de peixes e comparo a minha personalidade, eu me encontro ali. Agora, outra coisa é eu dizer que, olha, hoje, porque o planeta tal se movimentou não sei em que direção, está propício para o pessoal de peixes achar dinheiro na rua. Primeiro que para eu achar dinheiro, alguém tem que ter perdido. E eu preciso pensar na agonia que a pessoa que perdeu pode estar passando, né? Porque só tinha aquele dinheiro. Então, enfim, né? Não é, as coisas não são tão simples assim. Simples é no senso comum. O senso crítico exige uma análise, exige uma reflexão. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Olha, gente, que coisa mais, né? Então, os provérbios populares pertencem ao senso comum, essas frases feitas pertencem ao senso comum. E o senso crítico? O senso crítico é a ciência, é a filosofia, é a história. Então, tudo que envolve análise tem relação com o senso crítico. Tá? O senso comum é simplesmente se reproduz sem análise de coisa nenhuma. O senso crítico, você analisa, você pesquisa, você compara, né? Então, senso crítico, ciência, filosofia, reflexão, análise, pensamento. Senso comum, imitação, reprodução, eu ouço e eu repito. Alguém me disse e eu conto. Eu espalho a fake news sem analisar. Então, num texto dissertativo argumentativo, mantenha distância do senso comum. Senso comum é do mal, senso crítico é do bem. Simples assim. Um abraço para todas e todos.